Olá, tudo bem? Eu me chamo Priscila, sou advogada, especialista em Direito Médico e da Saúde, e eu atuo exclusivamente em defesa de profissionais da saúde e instituições de saúde. Primeiramente, muito obrigada a todos vocês que estão aqui presentes, doutores, doutoras, advogados, acadêmicos, a todos que nos assistem. É uma grande honra para mim estar fazendo parte deste congresso de tamanha importância. Eu gostaria de começar falando sobre uma notícia que foi veiculada no site UOL, relacionada a uma decisão proferida no estado do Rio Grande do Norte. A manchete era: Justiça nega liminar que obriga paciente a receber transfusão. Essa é só mais uma das muitas notícias que nós temos visto envolvendo a concessão ou não de liminares a pacientes que se recusam a se submeter à hemotransfusão. E por isso que esse assunto se torna algo de tamanha relevância para ser abordado, porque preocupa muito os profissionais de saúde. Então, esse é o motivo pelo qual eu escolhi falar sobre isso com vocês hoje, sobre essa autonomia do paciente. Até onde ela vai? Como que o médico pode se sentir seguro, protegido, quando ele se deparar com uma situação dessa forma? Bom, visto que esse assunto é cercado de mitos, a palestra, eu prometo a vocês, será baseada só no direito, na jurisprudência e em dados e documentos oficiais, que demonstram a tendência jurídica atual, e também relacionado exclusivamente à autonomia do paciente e à proteção dos médicos, tá? Deixo claro aqui também para vocês que os conceitos jurídicos que eu vou mencionar e que serão abordados valem tanto para atendimentos eletivos quanto para situações de risco de morte. Porém, pessoal, não se aplica a menores de idade, que eu sei que é uma das questões mais polêmicas e que todo mundo pergunta: mas isso para menor de idade não funciona. Bom, eu não vou entrar nesse quesito menores de idade, estamos falando de adultos capazes, tá bom? E, portanto, finalmente, deixo claro a vocês também que a minha palestra não tem o objetivo de contrariar a classe médica, muito menos tirar o prestígio de vocês. Pelo contrário, o objetivo é tranquilizá-los, é mostrar que esse assunto não é, ou pelo menos não deveria ser, tão polêmico e mal interpretado no mundo jurídico, no mundo bioético e também no mundo médico. Bom, o que nós vamos ver então? Hoje, nós vamos falar aqui sobre a autonomia desse paciente, até onde ela vai. O médico, ele deve respeitar essa autonomia? Tem amparo jurídico? Nós vamos falar sobre isso, sobre o direito comparado. Vamos falar também sobre essa segurança e a proteção do médico. Mas e o SUS, Priscila? O SUS tem condições de suportar esses tratamentos alternativos? E, por fim, o que deve ser feito quando um profissional da saúde se depara com um paciente nessa situação? A autonomia do paciente é um dos 4 princípios basilares da bioética e, como tal, confere ao paciente o poder de tomar decisões relacionadas à sua vida, à sua saúde e integridade. Então, veja que a autonomia, ela significa autodeterminação da pessoa, de escolher, de tomar decisões. E é ela que completa a dignidade da pessoa humana. O paciente, ele tem que ter esse poder de tomar as decisões relacionadas ao seu tratamento. E é interessante que a autonomia é um princípio tão forte que a ética hipocrática ela é fundada no princípio da beneficência, que legitima a intervenção do médico para restaurar a saúde a qualquer custo. Ela tem cedido lugar à autonomia do paciente, agindo no melhor interesse dele, que é um sujeito de deveres, mas também que tem direitos e que devem ser resguardados. E, ademais, quando um paciente ele passa a exercer essa autonomia, os profissionais da saúde eles estão dando direitos constitucionais que eu menciono aqui neste slide, como do artigo 1º da Constituição, o artigo 5º, que mostra que a dignidade da pessoa humana e a liberdade de consciência, o direito à vida e não o dever. E vejam só, aqui quando eu coloco o artigo 5º, sobre a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, o enunciado 403 da 5ª Jornada de Direito Civil explica que isso aqui se aplica à pessoa que se nega a tratamento médico, inclusive a transfusão de sangue.
ainda que esteja sob risco de morte. Então, temos legislação que protege, sim, Constituição Federal, Código Civil, que protege essa autonomia do paciente. Mas não fica limitado nisso. Isso porque o próprio CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, veja que o CREMESP, lá em 1994, muito antigo já mencionou sobre isso, já falou sobre esse assunto. Que embora estivesse em vigor a resolução 1021 de 80, que autorizava a transfusão de sangue independente do consentimento do paciente, aí ele já resguardava o direito dele decidir se vai receber ou não. Olha só, o paciente tem o direito de decidir quanto à sua aceitação ou não de transfusão de sangue. Então, o próprio CREMESP já falava isso lá em 94, já estava em vigor a resolução que falava que tinha que ser feita a transfusão independente do consentimento do paciente. Então, temos aqui uma contrariedade. O CREMESP não tinha como, então, realizar um processo ético se ele mesmo falava que o paciente tinha direito de respeitar, o médico tinha o direito e o dever de respeitar as opções do paciente. Mas existem resoluções, existem legislações que protegem os direitos do paciente. Eu separei aqui para vocês pelo menos 10, há mais, tá? Mas eu coloquei pelo menos 10, que são legislações, declarações importantíssimas na área da saúde e do direito, que resguardam esses direitos do paciente. E veja que vai desde uma resolução de uma lei que regulamentou o SUS até a Constituição Federal e também até a Convenção contra a Tortura, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Perceba, doutores, os direitos do paciente, eles estão fundados em princípios constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana. Então, é algo constitucional. A Carta Magna, né? Nós temos a proteção da Constituição Federal, que é onde todas as outras leis que todas as outras leis devem respeitar. Portanto, fica claro que a legislação brasileira protege, sim, os direitos do paciente que deseja escolher um tratamento médico e proteger qualquer paciente, não apenas aqueles que falam que eu não aceito a transfusão de sangue por motivo religioso, não, qualquer paciente. A gente vai ver que tem lá na frente, nós vamos mencionar outras situações em que o paciente tem que ter a opção terapêutica dele respeitada, ainda que isso vá contra o que outros entendam ser correto. Portanto, se um paciente possui direitos consagrados, e pela própria Constituição Federal, ressalto, é óbvio que os profissionais de saúde que vão respeitar, eles estarão agindo dentro do esperado legalmente, né? E estarão protegidos também. Próximo slide aqui, eu ressalto a Declaração Universal sobre Bioética e Direito, que deixa claro que qualquer intervenção médica, diagnóstica ou terapêutica só pode ser realizada com o consentimento prévio do paciente. E veja, o Brasil, ele é signatário. Ele deve respeitar essa declaração, que ela tem força de lei, né? Então, ela deve ser respeitada. E mostra a amplitude dessa autonomia do paciente. Ou seja, o paciente ele tem que autorizar o paciente ele deve autorizar qualquer intervenção médica. E esse consentimento também pode ser retirado por ele depois. E tem que ser respeitado. Mas, como eu falei ali anteriormente, isso não fica só a pacientes que se recusam à transfusão de sangue. Nós temos outros exemplos, como, por exemplo, um paciente oncológico. Ele pode se recusar a ser submetido a uma cirurgia para retirada dos tumores. Ou ele pode se recusar a submeter a uma quimioterapia. Isso não vai levar ele à morte? Possivelmente. Mas ele tem esse direito dele resguardado. Um paciente muçulmano, por exemplo, não aceita transplantes. Então, ele poderia se recusar a submeter a um transplante de fígado à força. Ou uma paciente que, por exemplo, é católica, ou é de uma outra denominação religiosa, que não aceita de forma alguma ser submetida a um aborto compulsório, ainda que ela esteja em risco. Esse direito dela é respeitado. Então, por quê?
Um paciente que professa uma determinada religião, testemunha de Jeová, ele não pode simplesmente recusar a ser submetido a transfusões de sangue ou optar por qualquer outro tratamento alternativo. Veja, eu ressalto, não se trata apenas desta categoria de religião. Várias outras também não aceitam outros tratamentos e são respeitados. Por que nesse caso não deveria? Mas aí talvez vocês perguntem, mas o dever médico? Tem o dever médico, nós temos um código de ética para obedecer. Bom, eu defendo profissionais da saúde apenas, e eu entendo esse receio de vocês. Mas vejam só que a previsão do dever do médico em respeitar as opções terapêuticas, eles estão previstas no próprio código de ética de vocês também. Tudo bem que ele se contraria algumas vezes e a gente vai ver isso ali na frente. Mas veja só, nesses dois artigos, o artigo 24 e o 41, parágrafo único. O artigo 24 diz ali que é vedado ao médico deixar de garantir o exercício do direito de decidir livremente sobre a sua pessoa, sobre o seu bem-estar, bem como a sua autoridade, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. E o 41, ele diz ali que no caso de doenças incuráveis ou terminais, o médico ele tem que oferecer os cuidados paliativos, sem empreender ações diagnósticas que às vezes ele sabe que vai ser inúteis. Ou seja, isso aqui nos mostra o quê? Que o médico tem que respeitar as opções do paciente. Então, perceba, aqui o CFM fala que o paciente tem que escolher o tratamento. Lá na frente a gente vai ver que tem uma confusão ali no CFM, mas que é algo que eles têm que resolver, né? O próximo slide aqui, ele mostra exatamente outra decisão, só que dessa vez não é do CREMESP, é do próprio CFM, o Conselho Federal de Medicina, que fala que o médico ele tem que procurar os recursos técnicos e científicos para proteger a saúde do paciente sem contrariar a sua vontade. Então, veja aqui, sem contrariar a sua vontade. E, pessoal, isso é muito antigo, desde 96 o CFM já trazia essa obrigação do médico de obedecer, de respeitar a autonomia do paciente. E eu trouxe aqui casos reais em que o direito à autodeterminação foram violados. E imaginem, coloquem-se no lugar dessas pessoas em que, para eles, serem submetidos a transfusões de sangue de forma compulsória, às vezes é tão grave quanto um abuso, uma violação da sua intimidade também, se é que vocês me entendem. Esses casos, senhores, são reais. E eles estão todos mencionados na ADPF 618, que está tramitando lá no STF. E nós também vamos mencionar sobre ela lá na frente. Olha só, eu vou ler para vocês aqui, no caso de Santos, lá em Santos. Apesar de lutar, esse é um relato de uma pessoa e aqui tem o número do processo também. Apesar de lutar com todas as forças, a paciente foi transfundida diversas vezes, com uso de sedação, e o hospital chegou a acionar força policial, tendo sido obrigada a prestar depoimentos enquanto estava na unidade de terapia semi-intensiva. Ela manifestou a posição dela tanto de forma verbal, escrita e por sinalização com a cabeça enquanto ela estava entubada. Ela sofreu intensa pressão psicológica, assédio durante a internação, até o momento que ela foi a óbito. Então, olha só, a transfusão de sangue não salvou a vida dela, mas fez ela ter uma morte nos últimos momentos de vida dela extremamente agoniantes. Eu sei que alguns vão entender assim, não, mas a gente tenta salvar a vida. Mas será que vale a pena salvar a vida a esse preço? A pessoa sofrer até o último momento da vida dela? Outro caso foi de Goiânia. A paciente, ou o paciente, né, ele era portador de HIV. Ele já estava em estado terminal irreversível. Entendam isso? Irreversível, não tinha mais o que fazer. Ele permaneceu lúcido e estava manifestando claramente a sua recusa à transfusão de sangue. Ainda assim, o procedimento foi autorizado por um juiz e executado pela equipe. O cidadão foi a óbito logo em seguida.
após a dignidade dele ter sido massacrada de forma inócua. E aqui nós temos o processo. Esses são apenas 2 casos que eu retirei dessa DPF, que mostram ali que os pacientes nos seus últimos momentos de vida, em estágio que já não tinha mais o que fazer, era terminal, que poderia ter sido conferido a ele um momento de dignidade, um fim de vida digno, eles foram violados nos últimos momentos da sua vida. Talvez vocês, se forem recém-formados, ou médicos, ou estudantes de medicina, não entendam da forma jurídica o quanto isso foi absurdo. Mas nós, atuantes do direito, sabemos que aqui houveram várias violações de direitos. E a questão da dignidade, né? Convenhamos que eu acho que ninguém gostaria de, no leito de morte, ter passado por uma situação assim, com qualquer outro tratamento que vocês sejam submetidos. Então, é lamentável que hoje, em 2021, né, ou casos recentes aqui, nesse caso 2016, 2019, um cidadão que ele sabe que tem direitos resguardados e respeitados em quase todo o mundo, porque a maioria dos países respeitam a opção terapêutica do paciente, aqui no Brasil, passem por situações como essas. Agora, o que eu tenho certeza que muitos de vocês talvez se questionem quando encontram com alguém que fala, não, mas tem que respeitar a vontade do paciente, é a questão da previsão no SUS. Onde está a previsão legal para o uso de técnicas médicas que evitam a transfusão de sangue? Será que isso está previsto no SUS? Há alternativas? Há técnicas alternativas? Eu digo para vocês seguramente que sim. Os profissionais de saúde e os hospitais que utilizam as técnicas de tratamento sem sangue, eles estão respaldados pela própria legislação. Por quê? Porque a legislação ela prevê sim técnicas de gerenciamento e conservação do sangue, bem como o fornecimento de medicamentos e equipamentos utilizados em estratégias que evitam as transfusões de sangue e que muitas vezes esses pacientes que se recusam aceitam ser submetidos. E eu trouxe aqui apenas algumas delas, que não caberiam aqui. Por exemplo, temos aqui as técnicas intraoperatórias, as pré-operatórias e as pós-operatórias, que a maioria dos pacientes que não aceitam uma transfusão de sangue aceitam ser submetidos a elas. E aqui também trouxe as previsões legislativas delas. Óbvio que eu não vou entrar em detalhe com nenhuma delas, porque eu não sou médica, né? Talvez alguns de vocês que estejam me assistindo vão entender melhor do que eu. Mas, por exemplo, aqui, a máquina de recuperação intraoperatória, ela está prevista em lei, que deve ser utilizada, tanto pelo SUS. Existem aqui, salvo engano, tá? Posso estar errada, essa hemodiluição normovolêmica, ela não precisa nem de uma máquina. São com as próprias bolsas de sangue. Se eu não me engano, posso estar errada, médicos me perdoem se eu falar essa explicação errada aqui, mas, salvo engano, é uma situação em que o paciente ele tira o sangue dele num circuito fechado para uma bolsa de sangue, faz a cirurgia e, em circuito fechado, essa bolsa, esse sangue é devolvido para ele depois. Então, e é uma técnica muito utilizada. Eu já presenciei situações, não sei se é esse o nome, né? Mas eu já presenciei situações de pacientes que fizeram esse tipo de procedimento e deu muito certo, graças a Deus, né? Então, aqui temos também os medicamentos. Olha só, o tanto de medicamento que está previsto na RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do SUS, que o SUS deve cobrir e que podem ser usados em cuidados pré- e pós-operatório, as cirurgias, a tratamentos que seriam necessários para a transfusão de sangue. E isso que eu estou dizendo, embora eu não seja médica, como eu acabei de falar e ressalto, tem muitos estudos médicos, científicos, e caso um de vocês queiram esses estudos, no final eu vou deixar meu contato, vocês entrem em contato comigo, que nós temos um suporte que trabalha diretamente com isso, que é de coligação com os hospitais,
que tem todos esses materiais e eu posso pedir e encaminhar para vocês, tá? No final vai ter meu contato, caso vocês queiram saber, ver esse material, ver quais são os tratamentos, como eu disse aqui só tem alguns, vocês podem me pedir que eu vou dar um jeito de enviar para vocês, tá bom? Então, é incorreto dizerem que no Brasil não tem como tratar um paciente sem sangue halogênico. Ah, porque não está previsto, na rede pública não tem. Gente, tem, tá aqui, ó, eu estou mostrando, tem lei que fala que tem que ter no SUS. Os remédios estão na lista do Rename, que é de uso obrigatório no SUS. Então, nós temos isso é um mito, é uma fake news, nós estamos na era da fake news, e essa é só uma delas, né? Mas e o Poder Judiciário? Qual que é o histórico do Poder Judiciário? Os acadêmicos que estão aqui me assistindo provavelmente já estão falando, mas isso não pode, legalmente o médico pode responder por crime de omissão de socorro. A gente vai ver isso mais lá na frente também, que não é bem assim. Então, eu trouxe aqui para vocês a posição e o histórico do Poder Judiciário. E afirmo com todas as letras, não existem condenações de médicos que respeitaram pacientes, tá? Que recusaram a transfusão. Não existem. Simples. Outros países já respeitam isso com mais facilidade. O Brasil está caminhando nesse sentido, né? Não tem nenhuma condenação, nem de profissional da saúde, nem de hospital. Eu sei que tem uma fake news que roda nos grupos de médicos que eu já vi, que fala de um caso que o médico foi preso porque ele não fez a transfusão de sangue no paciente. Eu desafio vocês a me mostrarem qual que é esse julgado, porque não existe, tá? Não existe. Até agora, no momento que eu estou fazendo essa palestra, eu tenho certeza que não existe, tá? Uma condenação nem a profissionais de saúde que tenham sido condenados por respeitar a vontade do paciente e nem a hospitais. Porém, o contrário eu já vi, tá bom? Que fizeram compulsoriamente. Já houveram condenações e indenizações por dano moral. Contudo, é importante dizer também a vocês algo que eu sempre ressalto. Por quê? A gente sabe que o SUS, o poder público, né, os planos de saúde são os mais processados. Os advogados vão concordar comigo. São os mais processados e os mais condenados também em ações relacionadas à saúde. Só que nem por isso esses entes, né, eles deixam de atender seus usuários. Porque vai ser processado, eu vou parar de atender. Não, eles continuam atendendo, sabendo dessas ações que podem vir. Então, apenas como um comparativo, eu vou recusar atender e tratar um paciente respeitando as suas autonomias, porque pode acontecer de eu responder um processo em que não há nenhum histórico de condenação. Incoerente, né? Então, não tem porquê, não tem estatística, gente. Se pelo menos tivesse estatística, eu falar assim, já aconteceu lá no CRM, sei lá, São Paulo, Mato Grosso do Sul, em que o médico foi condenado, teve uma pena de censura, ou ele foi preso, ele pagou uma indenização, ele respondeu um processo. Não tem. Tá? Então, assim, a gente tem que se basear por estatísticas na jurisprudência, e eu afirmo aos senhores que não existem. Um medo de todo profissional de saúde, e principalmente de hospitais ou clínicas grandes, né, é o Ministério Público. O Ministério Público, a posição do Ministério Público, qual é? O Ministério Público vai vir atrás de mim. Será, gente? Será que o Ministério Público vai vir mesmo atrás de vocês? Vou provar que seria incoerência do Ministério Público ir atrás dos profissionais de saúde que respeitem. Por quê? A ideia de que o profissional de saúde que não transfunde é acusado pelo Ministério Público, ela é ultrapassada e tem que ser desmistificada. Por quê? O Ministério Público de muitos lados do país, ele tem atuado, na realidade, na defesa dos direitos desses pacientes. E uma prova disso é que a Procuradoria-Geral da República, é a instância máxima do Ministério Público, ela ingressou
com uma ação lá no Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo, para defender os direitos desses pacientes que são testemunhas de Jeová e não aceitam a transfusão de sangue, mesmo em situações de risco. Então, pensem comigo. Se o Ministério Público, a instância máxima, que é a Procuradoria-Geral da República, defende o direito desses pacientes, por que vai temer que esse órgão possa processar os profissionais de saúde? Por respeitar os mesmos direitos que eles estão tentando fazer valer lá no STF. Não tem sentido. E olha só, eu trouxe aqui algumas notícias, inclusive, ali mostra que o Ministério Público Federal, uma dessas notícias, ele recomendou a definição de protocolos e diretrizes para evitar a transfusão de sangue. Imaginem que esses protocolos e diretrizes comecem a ser usados de forma eficaz, em grande escala, né? Que as pessoas comecem a apoiar a ideia de tratar alternativamente esse clamor por pessoas irem lá fazer doação de sangue, que os bancos de sangue estão em escassez. Se tivessem essas alternativas e começassem a praticar elas, essa situação mudaria. Não haveria mais essa escassez de bolsas de sangue. Nós não temos bolsas de sangue, precisamos que o paciente vai morrer. Bom, nós não temos, mas vamos tratar de outra forma, porque isso vai ajudar o paciente. E essa recomendação ali foi teve outra aqui também, ó, que eu coloquei, que é uma recomendação de 2020, ela é super recente, que fala ali que recomendou o ministro da Saúde a elaboração e adequação de protocolos clínicos e essas diretrizes também para evitar a transfusão. E também pediu para que esses insumos, que sejam utilizados, aqueles insumos que a gente já falou ali atrás, que tem regulamentação do SUS. Veja, gente, é o Ministério Público, aquele órgão de que vocês têm medo de processar vocês. Eles estão pedindo para o Ministério da Saúde elaborar protocolos para começarem a usar os procedimentos, os insumos que já têm regulação em lei, para evitar a transfusão, para evitar esse clamor das pessoas de pedirem bolsas de sangue para salvar vidas, porque às vezes realmente não conseguem as bolsas de sangue. O que acontece com esses pacientes? Vão deixar de tratá-los de forma alternativa e evitar ficarem esperando doações? Seria mais sábio. Mas e a doutrina? Existe previsão na doutrina também? Com licença. Vamos lá. A doutrina. Vamos ver o que os doutrinadores, nós do direito somos muito influenciados pelos doutrinadores, os juízes, todos no âmbito do direito, seguiam muito pelas doutrinas jurídicas. Nós temos aqui alguns também, não são todos, doutrinadores de grande renome, que são conhecidíssimos na nossa área, que defendem, que também emitiram pareceres. Caso vocês desejam ter esses pareceres, me mandam uma mensagem no final, que eu vou encaminhar para vocês também, que respeitem a autonomia do paciente. Por exemplo, Álvaro Vilaça Azevedo, ele tem um parecer que diz que a autonomia do paciente e o direito de escolha a tratamento médico sem sangue, e diz sobre isso. O Nelson Nery Júnior também, escolha esclarecida de tratamento médico por paciente testemunho de Jeová. O que fazer? Né? Manuel Gonçalves Ferreira Filho, questões constitucionais, legais, referentes a tratamentos médicos sem transfusão de sangue. E, ministro Luiz Roberto Barroso, legitimidade da recusa de transfusão de sangue por testemunhas de Jeová. E Celso Ribeiro Basto, direito à recusa de pacientes e seus familiares ou dependentes às transfusões de sangue por razões científicas e convicções religiosas. Eu separei esses daqui porque são doutrinadores de renome no mundo do direito, né? Todos que estudam direito conhecem e sabem o poder que eles têm. Então, nós temos até em defesa, né, desses pacientes os próprios doutrinadores. Ok, mas e aquelas resoluções do CFM e do Código de Ética também, que fala que tem que fazer a transfusão? Que se o paciente estiver em risco de vida,
tem que fazer a transfusão. Bom, eu entendo que vocês tenham medo disso. E é natural. Por quê? Como eu disse lá atrás, o CFM ele tem uma postura dúbia nesse sentido. Lá nós vimos que ele fala que tem que respeitar a escolha do paciente desde 1994, se não me engano, 96 que eu mencionei lá atrás. Mas, ao passo que aqui na frente, em dias recentes, ele também menciona o contrário. Então, veja que tem uma posição dúbia. Por exemplo, a favor dos direitos do paciente, nós temos aqui a recomendação do CFM de 2016 e também alguns julgados que dentro do CRM mesmo, CRM de Santa Catarina, de São Paulo, que é o CREMESP, que fala que deve ser respeitada a autonomia do paciente. Como eu disse para vocês, não há nenhuma condenação dentro de nenhum CRM do Brasil, né, dos conselhos brasileiros de medicina, em que o médico foi condenado por respeitar essa autonomia do paciente. Nenhuma, pelo menos, publicada, né? A gente faz pesquisas constantes nesse sentido, para os materiais estarem atualizados, e até recentemente não havia nenhuma, pelo menos, que foi publicada no portal do CFM ou do CRM, na aba Jurisprudências. E, contrária aos direitos do paciente, nós temos aqui essa nova revisão do Código de Ética Médica, que traz algumas restrições à autonomia do paciente, e também há uma resolução de 2019, que também traz essas restrições. Mas olha só, os 3 dispositivos dessas resoluções que trazem essas restrições à autonomia do paciente foram suspensos. Eles não podem ser cobrados pelo CFM, porque o TRF3, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, suspendeu a eficácia desses dispositivos. Então, por enquanto, sequer o CFM pode cobrar isso dos pacientes, né? Então, os 3 únicos casos práticos que apreciou esse tema, o CFM esclareceu que não tem nenhuma infração ética no médico que respeita a autonomia do paciente. Então, foram aqui teve 3 recursos, né? Então, assim, tudo bem, teve essas 3 condenações em primeiro grau, digamos assim, dentro do CRM. Santa Catarina, esses 2 de São Paulo, que é o CREMESP. Só que quando subiram ao CFM, e tem aí o número do processo para vocês verem, o CFM, que é o órgão superior, falou que não tem infração ética se o médico respeitou o paciente. Então, decisão definitiva contra o médico no âmbito ético, não tem, tá bom? Não tem mesmo. Vamos ver agora aquela ADPF que eu falei ali atrás. Olha só, a ADPF, ela pede o quê? Ela pede a não recepção de um artigo que não reputa como crime a intervenção cirúrgica em caso de eminente perigo de vida. Por quê? Lá no Código Penal, ele fala ali que se o paciente estiver em iminente perigo de vida e o médico intervir cirurgicamente, não é um crime. E a Procuradoria-Geral da República, como eu falei ali atrás, quando eles entraram com essa DPF, eles pediram que seja recepcionado como um crime, sim, que isso ocorra como um crime, porque teve uma violação de direitos ali. Eles pedem também a não recepção daquele parecer que fala da transfusão compulsória, que inclusive já foi revogada e substituída por aquela que está em discussão no Tribunal Regional Federal da Terceira Região e foi suspensa, que eu havia falado. Mas ainda também está em discussão lá no Supremo Tribunal Federal. Então, o CFM tentou ali, bom, eles estão pedindo para tirar essa, vamos revogar ela. E criaram outra, que também já está incluída nesse processo lá no Supremo Tribunal Federal. E eles pedem também, nessa DPF, que é essa ação que corre lá no STF, a declaração de inconstitucionalidade parcial daqueles dispositivos, daquelas resoluções que falam que deve ser feita a transfusão, mesmo contra a vontade prévia do paciente. Então, veja só, o Ministério Público, o órgão superior do Ministério Público, ele está pedindo para que todos esses dispositivos que vedam o direito do paciente
sejam revisados, sejam declarados inconstitucionais. Agora, e a tal da omissão de socorro? Será mesmo que existe? O médico pode mesmo ser condenado por uma omissão de socorro? Bom, essa é uma questão recorrente, digamos assim, né? Todo médico tem medo de ser processado pela omissão de socorro. E eu entendo. Mas o que acontece? O profissional de saúde que acata a opção terapêutica, a recusa terapêutica do paciente, não comete crime de omissão de socorro caso ele use outros meios ou todos os métodos alternativos disponíveis. Juridicamente, essa conduta do médico é correta. O que caracteriza, no âmbito jurídico, a omissão de socorro? Que está lá no artigo 135 do Código Penal. Vamos lá. A omissão de socorro, ela significa deixar de prestar assistência. Ou seja, recusar atender. O paciente não aceita a transfusão de sangue, não vou atender. Tudo bem que o médico tem a opção de não atender algo que vá contra suas convicções também. Essa é uma opção, né? Presente no Código de Ética. Mas, caso nenhum médico queira atender e tendo outros disponíveis, sabendo que há outros meios alternativos, aí sim configuraria uma omissão de socorro. Por quê? Ele sabe que tem outros meios, mas não está dando assistência. Então, tem que atender. Tem que atender e tem que atender de uma forma que aquele paciente aceite ser atendido também. O crime, pessoal, só vai ocorrer se existir o dolo. O que é o dolo? É a intenção deliberada e total de não atender o paciente. Então, como eu falei, eu sei que tem outras alternativas, mas ele não quer, não quero, não vou atender. Então, aí a gente configura o dolo. Então, isso não vai acontecer se o médico receber um paciente e fala, olha, não concordo, acho que tinha que ser feita a transfusão, mas eu sei que tem outros meios. Vou tratar com as alternativas ao tratamento, que a transfusão de sangue, que o paciente aceita. Então, ele está tratando de acordo com o consentimento do paciente. Ele não vai incorrer num crime, porque aí não vai haver dolo. Importante também dizer que o profissional nunca pode abandonar um paciente sob seus cuidados, tá? Especialmente se ele sabe que existem outros tratamentos. Ali, olha só, eu posso trazer uma comparação. Imagina o seguinte, desculpa, eu tô com a garganta. Imaginem o seguinte, um profissional de saúde, ele pode socorrer um paciente epilético utilizando o medicamento B, se ele souber que esse paciente ele é alérgico ao A. Então, ele ia oferecer o A, mas ele sabe que se o paciente tomar isso aqui, ele vai morrer. Eu vou deixar de atender o paciente porque ele não toma esse remédio? Não, eu vou dar o B, a alternativa, o outro tratamento, o outro medicamento. Então, da mesma forma, um profissional da saúde, ele estaria omitindo socorro se como que ele poderia, né, estar omitindo socorro se ele usasse uma estratégia clínica alternativa ao saber que esse paciente é restritivo à transfusão de sangue ou a qualquer outra situação terapêutica. O que precisam entender é socorrer não é sinônimo de transfundir. Então, eu tenho que socorrer, senão vou cometer uma omissão de socorro. Para isso, eu tenho que transfundir? Eu não posso atender de outra forma? Então, não tem muita lógica isso. Mas o ponto-chave talvez vocês estejam se perguntando se forem médicos. Ok, eu concordo que o paciente tem que ser respeitado, né? Que eu posso atendê-lo, fazer o possível sem violar suas convicções. Mas como que eu posso me manter seguro? Eu acho que esse é o foco da palestra, né? Mostrar para vocês, profissionais de saúde, ou para vocês, advogados que querem advogar para esses profissionais, como eles podem se manter seguros, como vocês, advogados, podem orientar hospitais, clínicas, respeitando essa autonomia, não serem prejudicados futuramente. Olha só, algumas formas são essas. É importante que o profissional de saúde registre sempre no prontuário. A gente sempre fala isso para os profissionais, porque eles gostam de fazer correndo. Não faça, registre tudo no prontuário. Por quê? Ali vocês vão colocar as decisões, a evolução do tratamento escolhido,
Ali vocês vão comprovar futuramente que a atuação foi norteada pela decisão autônoma do paciente. Então, se o paciente fornecer um documento, por exemplo, chamado diretivas antecipadas, isso tem que ser juntado ao prontuário, porque vai proteger o profissional. Alguns profissionais, eles têm medo desse documento e não colocam no prontuário, sem saber que aquilo ali está ali para proteger o médico. Porque ali o paciente fala, não, eu não aceito transfusão de sangue, mas é o próprio paciente que está falando. Então, se futuramente um médico tiver um problema com isso, ele vai falar, não, tá aqui, ó, eu tinha aqui o documento. E aquilo ali pode salvar o médico. Outro ponto que pode ajudar esse profissional é permitir que o próprio paciente faça um autorregistro da sua recusa terapêutica, no termo de consentimento que eles entregam ali no hospital. Por quê? Se vocês são advogados na área da saúde, vão concordar comigo que um termo de consentimento livre e esclarecido, ele deve ser flexível, senão não tem validade. Um documento de uma folha só, que o paciente só assina no final, não tem validade. O paciente, ele deve ter a opção de escrever, de concordar com partes do termo. O termo tem que estar numa linguagem fácil. Então, se o paciente teve a opção ali, que a maioria dos termos tem, né? Paciente concorda em aceitar a transfusão de sangue, e o próprio paciente risca essa opção, aquilo é uma manifestação de vontade. E os médicos devem aceitar isso, porque vai eximir a equipe médica de eventuais responsabilidades. Caso o tratamento que o paciente escolheu, porque pode acontecer sim, não vou ser leviana de dizer que nunca vai acontecer do paciente ter um efeito inesperado, né, de acontecer algo ruim, um resultado insatisfatório no tratamento que ele escolheu. Então, caso isso venha a acontecer, o médico vai estar ali protegido. Por quê? Lá no termo de consentimento, o médico tem o dever de explicar também qual vai ser o risco da transfusão. E tem riscos, tem legislação que diz quais são os riscos da transfusão de sangue, tem doutrina. Então, os médicos devem dizer também isso ao paciente, no termo de consentimento. E a maioria não fala. Também podem dizer o que pode acontecer caso o paciente não aceite a transfusão. Isso é um termo flexível, um termo de consentimento flexível e que vai proteger o médico. Então, não abram mão desses documentos, não abram mão. Outra forma dos profissionais e das instituições de saúde se protegerem, que eu sempre oriento é solicitar que o paciente assine também um termo de isenção de responsabilidade da equipe médica e também do hospital. Porque ali, caso haja, de novo, aquele resultado insatisfatório que ninguém quer que ocorra, mas que é uma possibilidade, pode acontecer, os termos de isenção de responsabilidade, eles vão ser adotados e usados para proteger a equipe médica. E deve ser usado também, gente. Quanto àquelas diretivas que eu acabei de mencionar, esse aqui é um modelo, tá? Que esses pacientes que não aceitam transfusão de sangue carregam consigo. Às vezes eles colocam na carteira, no meio dos documentos, né? Aí atrás do celular, muitas vezes. Eles carregam esse documento onde ali eles explicam, eles se qualificam, eles colocam que eles não aceitam as transfusões de sangue de forma total, alguns aceitam frações de sangue. Eles dispõem também sobre questões que envolvam o fim da vida. Se ele quer que haja um prolongamento da vida dele, ou se ele não quer que tente, de formas infinitas, digamos assim, recuperar a vida dele. Eles colocam aqui, às vezes, os tratamentos alternativos que eles aceitam, ou alergias que eles possuem. E é um documento extremamente importante, tá? Ele é assinado por testemunhas, ele tem sempre 2 procuradores, e é um documento que vai ter sempre a firma reconhecida desse paciente. Então, é um documento de extrema importância. Eles são usados para provar a vontade do paciente, quando ele está inconsciente. Então, sempre que a pessoa se acidenta ou algo do tipo, eles procuram os documentos, e normalmente esse documento está junto. Isso deve ser respeitado. Eles colocam ali procuradores para quê? Para serem procurados, para poder explicar para o profissional como
como que o paciente queria que ele fosse tratado. E veja, esses documentos, eles têm total validade jurídica, tá? Eles têm duplo efeito jurídico pro profissional de saúde. Como assim? Eles têm um efeito vinculante e um efeito eximidor. Ele afasta a responsabilidade do profissional de saúde se esse profissional de saúde usá-lo, respeitá-lo. E isso tem respaldo na nossa legislação, lá no Código Civil, no artigo 104, no artigo 653. Também tem em portarias do Ministério da Saúde, que dizem sobre a validade dessas diretivas. E tem mais uma coisa, que às vezes a pessoa fala assim, mas é muito antiga. Diretivas não têm validade, ela não perde a validade com o tempo, porque não tem nenhuma previsão nesse sentido. Então, esses documentos que são utilizados por esse tipo de paciente, eles não podem ser vistos como um problema. Pelo contrário, ele é um aliado desses profissionais. Porque eles vão ter uma proteção adicional. Se o hospital, se o médico utiliza todos aqueles meios que eu falei ali no slide anterior, e também respeita essas diretivas, anexa elas no prontuário, num eventual problema que ele tenha, ele vai falar, tá tudo aqui, estou protegida, não fiz nada, só respeitei. E vai entrar para aquelas estatísticas de que não há nenhuma condenação no nosso país de médicos, né, ou de hospitais que respeitaram a vontade do paciente. Então, fica aqui, ó, o que jamais deve ser feito. O que não pode sob alto risco jurídico? O que? Transfundir um paciente adulto contra a sua vontade. Desrespeitar o paciente, gente, não é uma estratégia jurídica inteligente, muito menos eficaz para evitar processo. Pelo contrário, se o paciente teve um direito dele violado, e eu digo isso porque eu atuo em defesa dessas instituições de saúde, e não só nessa questão da transfusão de sangue, mas qualquer outro direito do paciente que foi violado dentro de uma instituição de saúde vira processo. Então, mas eu fiz para salvar a vida dele, vai responder um processo, e aí sim nós temos estatísticas de instituições de saúde e médicos que foram condenados por não respeitar a autonomia do paciente. Então, não é uma estratégia inteligente fazer isso. Outra coisa errada a fazerem também é dar uma alta compulsória ou abandonar o paciente, recusar atendê-lo. Isso aí pode ser considerado como discriminação religiosa, pode considerar outros ilícitos, a tal omissão de socorro que a gente falou. Então, o paciente não pode, não deve e não precisa ser coagido a assinar nenhum documento contrário às suas crenças, né? Para poder continuar dentro do hospital. Isso muitas vezes acontece quando o paciente está ali frágil, num estado difícil da vida dele, e se sente pressionado a lidar dessa forma quando o paciente sai e ele vai em cima do hospital. Tá, então temos legislações que protegem os profissionais de saúde? Temos sim. Já mencionamos ali atrás também, mas aqui temos as três principais, que é as portarias do Ministério da Saúde, tá bom? Essas que estão aqui. O Conselho Federal de Medicina tem uma resolução que está válida, e tem essas que estão sendo discutidas lá, que a princípio serão declaradas inconstitucionais pelo decorrer do processo, mas a gente precisa esperar o julgamento final, né, para ter uma decisão definitiva. E a própria Constituição Federal, que mostra isso. Portanto, pessoal, que decisão tomar? Bom, vamos lá. O Brasil é um país múltiplo. Ele exige que os profissionais de saúde estejam preparados para depararem com questões delicadas, né? E atender pacientes de todos os tipos, de diferentes necessidades. Então, alguns dilemas ou percalços fazem parte da natureza da profissão que vocês, médicos, escolheram. Então, portanto, os dados apresentados aqui nessa palestra mostram uma tendência crescente que ruma para um respeito à autonomia do paciente. Com isso, o Brasil está se alinhando àqueles países que eu comentei lá atrás, que já respeitam os pacientes, né? E os profissionais aqui no Brasil, também precisam estar preparados para isso, porque isso vai acontecer. Imagine que o STF declara inconstitucional aquilo,
E aí, os médicos vão estar preparados? Deveriam. Então, comecem, profissionais de saúde, comecem a entender esse outro lado do paciente. Peça ajuda, às vezes, de um profissional que saiba tratar o paciente de uma forma que não viole as suas convicções. Existem bastante profissionais que respeitam. O caminho que respeita o paciente, ele é, sem dúvida, o mais seguro, tá? E os departamentos jurídicos de hospitais ou assessorias de hospitais, eles têm um papel fundamental nisso. Por quê? Tudo isso que eu falei aqui tem previsão legal, tem proteção para esses profissionais. Então, ao contrário de colocar medo nos profissionais, caso eles não façam a transfusão, esses profissionais que trabalham em assessoria jurídica de hospital, eles têm a obrigação de tranquilizar eles. Porque nós vimos tudo aqui que mostra que eles podem se sentir seguros. Então, é possível, sim, nós acharmos soluções positivas para atender esses pacientes que se recusam a se submeter a transfusões sanguíneas, sem que coloque o profissional de saúde em risco. E sem que ele seja responsabilizado de forma ética ou jurídica. Então, sempre promova a conciliação, tá bom? Felizmente, acabou o assunto. Não consegui falar tudo, é um assunto extenso, cheio de nuances, mas o que eu preparei para vocês é isso. Deixei aqui meus contatos, como eu disse, se vocês quiserem aqueles materiais que eu mencionei, se você é médico, se você é recém-formado, se você é acadêmico e quer ver os materiais que eu falei da parte médica, é só me pedir, que a nossa equipe manda também. Se quiserem a parte jurídica, aqueles pareceres, me mandam um e-mail aqui para esses contatos, para um desses contatos que eu mando para vocês, tá bom? Muito obrigada pela atenção e tenham todos um ótimo evento.